Oi charmoso, oi charmosa. Hoje a gente vai falar de umas lindas que todo mundo conhece, as falcianes. E assim, eu não vou nem me demorar pra começar, porque com gente assim você tem que ser curto e grosso, não é verdade? Então bora lá. O que são as falcianes? Esse termo surgiu na internet não tem muito tempo. Ele já ganhou uma repercussão imensa, você ouve ele sendo falado nas novelas, inclusive. A palavra falciane é um termo bonito que foi criado para definir nada mais nada menos que é falsa, cobra, naja. Como evitá-las? Gente, mundo real, né? Então assim, é bem difícil. O que acontece é, às vezes você tem as falcianes dentro do seu trabalho, que são pessoas que você tem que aturar, porque pode ser seu chefe, pode ser alguém que esteja abaixo de você na hierarquia do trabalho, mas ainda assim, por uma questão de relação social saudável, você tem que dar uma engolida, ou seja, pega esse sapo, joga um creme e manda ver. Na família também tem. Quando é sua tia, sua avó, o que acontece é que você também tem que fazer a linda, bater cílio e ficar bem fria, porque não dá pra sair brigando com todo mundo assim. Agora, na sua vida pessoal, quando a gente fala de amigos, ou mesmo namoro, alguma coisa assim do tipo, dá pra dar uma cortada. Você pode filtrar. O que você pode fazer nessa situação, nesse contexto, nesse mundo, universo de falcianes em que a gente vive? Bom, o primeiro de tudo é você saber entender perfeitamente o conceito de mentira social. Muitas vezes, você é obrigado a mentir. Você é obrigado a falar coisas pra poder, sabe? Por exemplo, ter um aniversário de alguém que você não gosta. E você é convidado, enfim, e você não tá a fim de ir. Aí você fala, eu não posso porque eu tenho um compromisso em família, ou então eu não posso porque eu tenho um compromisso no trabalho. Isso é o que a gente chama de mentira social. Você tá sendo falso? Não, você não tá sendo falso. Ok, é uma mentira, mas você tá simplesmente evitando uma situação constrangedora. Porque sob a pressão daquele momento, se você fosse esse aniversário, por exemplo, você poderia se comportar de modo que revelasse muito mais, sabe, desse desafeto que você nutre com aquela pessoa. Então assim, você sabendo o conceito de mentira social e aplicando-a, tá, do melhor modo possível para que isso não te prejudique, ok, tá liberadão aí. Agora, a segunda parte que eu acho fundamental para você lidar com as falcianes e com a falsidade de modo geral é tentar ao máximo ser você mesmo. Porque, gente, honestidade é tudo. Assim, é muito mais fácil você ser honesto porque você não se trai, sabe? E quando eu digo ser honesto, não digo ser honesto de ai não vou roubar, ai não vou... Isso aí é o básico, gente. Isso aí não é ser honesto, isso aí é o básico. O que eu tô falando de ser honesto é você se conhecer a ponto de saber exatamente até quando você tá fazendo besteira. Então assim, é você saber quem você gosta, quem você não gosta, como você vai lidar, como você não vai lidar, o que você vai fazer, o que você não vai fazer e principalmente o que você sente. Porque tem muita gente que você não precisa ser falso. Tem muita gente que você não precisa aturar sendo falsa com você. Então assim, veja bem isso, meça, saiba medir. Sabe, quem realmente importa, quem realmente tem que estar do seu lado, quem merece estar ali. Pra que não tenham, sabe, que não venham as decepções. Muita gente fala assim, não crie expectativas. Mas gente, não dá. Enquanto você for humana, você vai criar expectativas. Não tem como, a gente cria, a gente se empolga, a gente se anima, sabe? E é dessas expectativas que nasce a decepção quando ela não é atendida, quando elas não são atendidas. Então assim, pode criar expectativas, mas assim, tenta se filtrar e se blindar de outros modos. Porque gente que também é muito desconfiada, é um saco. Gente que, sabe, a pessoa parece que tá assim, não relaxa, porque tá achando que vai ser passada pra trás, porque vão ser falsos com ela, não sei o quê. Isso também é muito chato. Eu sempre falo que a vida é feita de equilíbrio, balance. Ok que eu sou de Libra, né? Então pra mim, balança tá na vida. Mas assim, todo mundo tem falhas. Você, provavelmente, já foi falciane de algum modo, já falou mal de alguém que não deveria ter falado naquele momento pra outra pessoa que também já não era confiável, entendeu? Já falaram mal de você, você já se decepcionou. Então assim, gente, vai acontecer, tá? Vai, é fato. O que a gente tem que fazer é ter cuidado pra filtrar isso e não deixar que esse comportamento, tanto nosso quanto dos outros, nos impeça de ser uma pessoa melhor. Porque a gente tá no mundo pra isso. Mesmo quando você tá se ferrando na vida, não interessa. Dali tem que sair uma lição pra que você seja uma pessoa melhor.
entendeu? E eu não falo isso porque eu tô aqui pra dar mensagem de autoestima, não. Vocês sabem que, tipo, isso não é muito a minha praia. Mas assim, é uma questão de bom senso, gente. Pra viver bem, pra se dar bem, pra ficar leve, entendeu? Pra deixar que a vida corra. A verdade é que a decepção, ela não se dá com seus inimigos. Porque são seus inimigos, assim, eu acho inimigos uma palavra super forte. Mas pessoas que são seus desafetos, que não gostam de você por alguma razão, ou, sei lá, falam mal de você, coisa do tipo, enfim. Essas pessoas, você espera que elas façam isso. Agora, quando a pessoa é sua amiga, quando você coloca ela em um patamar que de repente ela não deveria estar, e isso acontece, a coisa pesa. Fica chato, você se decepciona principalmente com você por ter confiado aquilo àquela pessoa. Mas olha, gente, é tudo superável, tá? Vai e vem, amigos vêm e vão. Você tem que focar em você. É claro que nem todo mundo tem uma personalidade tão incisiva que pode chegar lá e pá, cortar a pessoa da vida dela. Muita gente tem dificuldade, normal. E se você perceber que aquela pessoa tem um comportamento nocivo com você ou com os demais, tenta cortar desde o começo, tá? Tenta ir ali, sabe, se saindo. Mantenha relações saudáveis, aquela distância saudável, entendeu? Mantenha uma relação com aquela pessoa sem contar suas intimidades, sem falar suas coisas, mas deixe cada um no seu cantinho, sabe? Se vier falar mal de alguém pra você, nossa, não sabia. E aí você já muda de assunto, você já sai, você já corta, porque essas pessoas, elas usualmente respeitam quem tem esse tipo de comportamento. Então você pode cortar a pessoa em si, né, permitindo que ela não faça a mesma parte da sua vida, mas como existem casos, né, que a gente já disse, em que não tem como as pessoas estão presentes ali, você pode cortar o discurso dela e evitar que ela realmente, que ela não te veja como um imã para aquilo, porque se você dá uma corda, é igual cachorro, entendeu? A pessoa já quer, já tá lá, todo dia ela já tá lá, já tá falando, e isso volta para você. É importante, gente, o mundo tem gerado muito mais rápido, e eu tenho visto várias pessoas em que a vida tem devolvido pra elas assim muito mais rápido, porque antigamente esperava e tudo, mas hoje em dia a pedra que você chuta é a pedra que você tropeça. Então cuidado com isso. E outra coisa, você, amigo da Falciane ou Falciane, que me vê e que me ouve, não seja burra. Por quê? Gente, a vida é feita de provas. Você tá sempre se provando o tempo todo. Então assim, até pra você ser um cretino, você tem que ser esperto. Quando você quiser falar mal de alguém, quando você quiser destilar seu veneno ou plantar a sementinha ali do mal, faça isso pelo menos pessoalmente com outra pessoa. Sabe por quê? Porque Face, WhatsApp, qualquer mídia virtual, tá tudo lá gravado. Eu já peguei inúmeras conversas de gente falando de mim, coisas que eu nem imaginava. Amigos que eu considerava assim hiper do peito, amigos que eu ajudei. Pessoas que eu, sabe, de todo o coração abri as portas da minha casa e, tipo, depois eu peguei e vi as pessoas falando mal com prova, gente, não era ninguém me contando. Não era ninguém, porque quando a pessoa me... fulano falou de ti. Foi, fulano! Escuta aqui, a fulana tá dizendo que falaste isso, é verdade? Acaba com a graça, entendeu? Curto e grosso. Então, assim, quando você vê, como eu vi, é muito mais difícil. Porque tá provado, não tem como. Então assim, não seja burra, sabe? Primeiro de tudo, não seja burra no sentido de querer falar mal dos outros a esse ponto, sabe? De querer prejudicar, querer ser nocivo, sabe? Não tem necessidade, gente. O assunto eu acho um pouco pesadinho, assim, sabe? Mas a gente tem que terminar isso de modo leve. Então, tem na sua cabeça o seguinte: todo mundo morre, rico, pobre, preto, branco, hétero, gay, vai pro mesmo buraco. Para com isso. Vive sua vida. O tempo que você perde tentando falar de alguém, o tempo que você perde tentando minar as relações, ou sendo, sabe, nocivo, venenoso, você podia estar fazendo alguma coisa pra você. Você podia estar se masturbando. Olha que maravilha. Olha o que você ia ganhar. Um prazer ali rápido. Mas você tá o quê? Você tá querendo falar da vida dos outros. Então assim, cuidado com isso. Todos nós somos humanos, a gente erra, a gente já falou antes, a gente vai falar na frente possivelmente, mas o importante é você estar atento, sabe? Ali se policiando pra saber, tipo, eu preciso realmente fazer isso? O que é que eu vou ganhar? Eu tenho que falar? Vai adiantar alguma coisa? Tô só, sabe? Tipo, faça a sua vida ter sentido de algum modo, porque é pra isso que a gente tá na Terra. Morra com o mínimo dessa dignidade e viva com o máximo dela. Então, meus amores, um beijo imenso. Sejam verdadeiranes, não sejam falciantes.